Olá, eu sou o aluno Bruno Ferreira da Silva e, juntamente com a aluna Isabela Caldeira Sena, a gente vai estar apresentando uma técnica de verificação de erro, ahn, chamada de Cyclic Redundancy Check, ou CRC, que é um trabalho da disciplina de redes de computadores do curso de Ciência da Computação da UFT. Bom, a verificação de redundância cíclica, traduzida livremente aí, a CRC, ela é uma técnica de verificação de erros que é baseada na agregação de um código CRC que, no exercício e no livro base dessa apresentação é chamada de R, né, a uma mensagem ou dado aí D maiúsculo de D bits que vai ser enviado entre o emissor e o receptor, de modo a permitir que o receptor reconheça a ocorrência de erros, dividindo essa mensagem que foi enviada por um gerador G, tá? E aí vai funcionar da seguinte forma: se a gente tiver um resto aí dessa divisão binária zero, a mensagem está intacta. Se o resto aí for não zero, a gente tem que ocorrer um erro. Definindo o R, ou seja, definindo o código CRC, como ele também é chamado, né? O R ele é gerado da divisão de D em um determinado padrão por G, como a gente já havia dito. Esse padrão é bem específico e ele vai estar sendo descrito nos textos, né? Então, basicamente, o protocolo entre o emissor e o receptor, eles vão definir esse gerador de R bits mais um, na qual esse primeiro bit do gerador, muitas vezes também chamado de divisor, ele tem que ser sempre um binário. E esse valor ele vai ser então reconhecido por ambos, uma vez que ele vai servir para definir o R em quem envia a mensagem, né? E ele também vai ser utilizado pelo receptor para decodificar e verificar se aconteceu o erro ou não, lá na parte do receptor. Bom, como as operações aqui elas são baseadas em aritmética binária módulo 2, né, a gente tem um exemplo mais adiante, aqui nesse exemplo específico, né, basicamente a gente vai pegar os valores, somar eles, dividir por 2 e aí a gente vai colocar o resultado e o resto na mesma resposta. Né? Aqui no CRC vai ter o caso específico de que a soma ela vai funcionar de uma maneira sem o vai um, né? Ou seja, o carry, o bit de carry, e a subtração vai ser sem o pega emprestado em português, né? O que permite a gente substituir então a divisão pela operação lógica XOR, né? Seria aí o exclusive OR, na qual valores iguais eles vão ser identificados como falso e valores que são diferentes, né? Eles vão ser identificados como verdadeiros, o 1. Bom, o padrão da mensagem enviada, então, que é aí D bits mais R, na qual esse R ele vem lá do gerador que foi definido como R mais um, ele vai ser definido pelo fato de que na aritmética binária, a multiplicação por 2 elevado a k, à esquerda ela desloca um padrão de bits por k casas, ou seja, basicamente a gente adiciona zeros ao final de um número binário, né? Bom, dessa forma, dados aí D e R, a quantidade D multiplicada por 2 elevado a R, XOR R, vai produzir um padrão de bits de D mais R. Aqui então a gente tem a, a fórmula, né, que a gente pode utilizar para, enfim, decodificar aí o código. Uma mensagem foi enviada utilizando o código CRC. E a gente percebe então que, basicamente, nós temos aqui que uma quantidade desão, né, de dados com d bits multiplicada então por 2 elevado a r, né, que foi definido lá como sendo o tamanho do gerador menos 1, vai então movimentar esses bits aí r casas, né? E a gente então fazendo a divisão desse novo padrão por um determinado CRC aqui chamado de R, né? A gente vai conseguir então ter esse resultado de resto zero ou de resto não zero e identificar o erro.
Aqui a gente tem um fluxograma para o CRC, né? Sendo que essa parte CRC ela também pode ser chamada aí de o código CRC ou código polinomial. Bom, então a gente vai ter uma porção de dados de D-bits, que vai ser o nosso Dzão, um padrão de R mais 1 bit para definir o gerador G. Daí o emissor e o receptor eles vão definir esse G, sendo que vai ter a questão, né, do bit mais significativo à direita dele ser 1 em binário. O G, então, ele vai ser um divisor exato de Dzinho, quantidade de dados ali, de bits, né, na mensagem original, mais R. E a gente vai ter a questão da aritmética módulo 2 e das operações de soma e subtração sem carry e borrow. A gente vai ter que a operação desão, né, que seria a mensagem original ali, vezes 2 elevado a r XOR com G irá definir R. Daí o remetente vai agregar o D mais o R, que seria a mensagem original, né, e vai enviar a mensagem. Daí o receptor recebe essa mensagem e ele vai dividir por G, que seria o gerador. Se a gente tiver o resto zero, não ocorreram erros, e se o resto for no zero, ocorreram erros. Há algumas considerações, então a gente tem basicamente a mensagem enviada ali, D-bits mais R-bits, né? A gente pode perceber. E aqui a gente tem a fórmula matemática, que foi explicada. Aqui a gente tem a equivalência que a gente mostra, né, entre as operações aritméticas naquelas condições especiais, sem carry e né, sem carry e sem o pega emprestado, né? Então isso dá a característica aí delas funcionarem basicamente como shorts, né? E aqui a gente tem um exemplo da equivalência da aritmética de módulo 2 e da operação XOR, né? Então, como elas são equivalentes. Então, por exemplo, o XOR aqui de 0 e 0 dá 0, e a aritmética do módulo 2 entre 0 e 0 dá 0 com o resto 0, né? Aqui dá 1 para XOR e para a aritmética de módulo 2 dá, enfim, 1, né? Assim como dá 1 aqui também. Bom, então agora que já foi explicado a base do CRC, como funciona, a gente vai para a questão que foi dada. Então, a gente tem um contexto de que considere o algoritmo de Cycle Reluctance Check, ou CRC, que foi discutido na seção 6.2.3 do livro texto. Suponha que o gerador de 4 bits, que vai ser o G, seja 1001. E que a carga de dados, que vai ser o D, seja de 1001, 1001. E que o Rzinho é igual a 3. Então, a gente vai para a questão, que é quais são os bits de CRC, ou seja, o valor de R, que são associados ao payload de dados D, dado que o Rzinho é igual a 3. Então, basicamente, o que a gente vai fazer para calcular esse RC é começar pegando o valor de D, que é esse valor que foi dado no contexto anterior, e que é 1001, 1001, e vai multiplicar ele por 2 elevado a 3, que, como o Bruno falou mais atrás, é a fórmula lá, 2 elevado a k, que pode ser 2 elevado a rzinho, e aqui a gente tem que rzinho é 3. Então, 2 elevado a 3 vai multiplicar isso, que é 8, pelo valor de D. Então, depois que a gente fez isso, a gente obtém esse novo valor aqui, que é 1001, 1001, 000. Então, depois que a gente conseguiu esse valor, a gente vai dividir ele pelos bits do gerador, que é o Gzão, que é 1001. E a gente vai fazer essa divisão usando a aritmética de módulo 2. Então, a gente vai usar esse conceito aqui, dessa tabelinha, que é o número XOR, o número que vai ser dividido e dividendo. Então, começando aqui na divisão, a gente pega aqui os 4 bits aqui do começo, que vai ser 1001. Então, 1001 dividido por 1001 dá 0. Então, abaixo os próximos 4 dígitos.
1001 dividido por 1001 também dá zero. Então, a gente abaixa de novo aqui os 3 últimos finais, que é o zero, então vai dar zero de qualquer jeito. Então, a gente chega no resultado final, que é o valor de R, que é os bits de CRC. E como o valor deu zero, a gente pode perceber que a transferência de dado ela foi concluída com sucesso. Então, era isso que a gente tinha para apresentar. Muito obrigada.